Então vamos ler Rupa Vilasa Das, Divina Sucessão, um pouco sobre Srila Lakshmana Babaji, no dia do desaparecimento dele, para a gente se lembrar das suas atividades transcendentais. Então, eu escolhi aqui, vamos ler Babaji Maharaja, 2 além da dualidade. É Srila Lakshmana Babaji e Srila Bhaktivinoda Thakur. Então, vamos ler alguns trechos. Vamos começar com dando o parecer dele sobre o espírito de desfrute do materialista. É interessante que a Lakshmana é muito linha dura, pesado. Shri Lakshmana Babaji Ki Jai. Uma vez Srila Lakshmana Prabhu deu 100 rúpias para Srila Saraswati Thakur guardar. Para mantê-las em segurança, ele depositou o dinheiro no banco. Um dia, em sua ausência, Srila Babaji Maharaja veio de repente até Srila Bhaktivinoda Thakur e pediu o dinheiro a ele. O Thakur informou ao Babaji que Saraswati Thakur havia depositado o dinheiro no banco e que, na sua ausência, não poderia retirá-lo. Babaji Maharaj declarou que necessitava do dinheiro urgentemente e insistiu em recebê-lo naquele momento. Não vendo outra alternativa, o Thakura pegou o dinheiro de seu próprio bolso e o pagou. O Babaji enviou o dinheiro para uma pessoa bem conhecida em Vrindavan e depois de enviá-lo, comentou: considerando-me um Vaishnava, as pessoas me dão dinheiro para a minha satisfação, mas eu não sou um Vaishnava. Existem Vaishnavas em Vraja. Mandei o dinheiro para o seu serviço. Todo o dinheiro que as pessoas lhe davam por considerarem um grande Vaishnava, o Babaji o guardava, mas não para o seu próprio uso. Ele sempre utilizava os fundos que recebia para o serviço dos outros Vaishnavas. Ele dizia: as coisas que são obtidas por Madhukari, coletar como fazem as abelhas, um pouquinho em cada lugar, são transcendentais. Deve-se comer aquilo o que é necessário para manter a adoração ao Senhor Hari. Se alguém aceita mais do que necessita, se tornará contaminada e surgirá uma obstrução em sua adoração ao Senhor Hari. Agora um outro subtítulo: na esperança de conseguir riqueza. Outro trecho. Um dia, Govinda Goswami de Kulia, Navadvipa, acompanhado de uma pessoa com o garbo de uma seta Vaishnava, veio até o Babaji dizendo: Baba, eu estive viajando e não pude receber o seu darshana por um bom tempo. Srila Lakshmana Babaji disse: para fazer o seu bhajana em Navadvipa, você providenciou uma grande casa por lá, bem como uma latrina muito bem construída. Por que você se deu ao aborrecimento de sair do país? Por que você foi a outros lugares? Ele jogava duro. Nisso, o amigo do homem disse: ele vai a outros lugares para a liberação das pessoas de lá. Se o nosso Prabhu não for para outras terras, o que acontecerá com essas pessoas? Ao ouvir isso, Babaji Maharaja
Sentindo-se muito desgostoso, comentou: se este é o seu verdadeiro objetivo, o de elevar as pessoas de outras terras, aliás, o de elevar as pessoas de outras terras, por que você deseja a riqueza de um rei? Tenho estudado a sua mentalidade. Você está planejando construir uma casa de tijolos. Se você apenas se dedicar ao bhajana e não se considerar um Prabhu, irei informar ao Sr. Nityananda e você terá 50 casas de tijolos. Mas se você deseja acomodações para o desfrute material de seus filhos e filhas, então Nitai irá lhe providenciar parafernália material e privará você de amor a Krishna. Se em nome de liberar a humanidade você está atrás de lucro material, adoração e aclamação, você se tornará um caído. O que dizer de liberar? As pessoas simplesmente vão ser enganadas. Tendo falado dessa maneira, Srila Babaji Maharaj começou a cantar alto e se recusou a parar até a noite. Ele acautelou aqueles que ouviram que, como resultado de uma ofensa ao santo nome ou de uma ofensa à adoração da deidade, se alcança 3 resultados: Dharma, piedade mundana; Artha, opulência material; e Kama, prazer sensorial. Estes são os verdadeiros infortúnios para as entidades vivas. Nosso Guru, o Sr. Nityananda, engana os pseudo-devotos suprindo-lhes os desejos materiais, mas despojando-os do amor a Deus. É aquela velha história do cuidado que tem que se ter com o que se deseja, né? Krishna sabe o que a gente está desejando no íntimo mesmo. E não adianta a gente dar um show de contradição, quer dizer que não é isso que a gente está desejando, mostrar outra coisa, porque Krishna sabe qual que é o desejo verdadeiro. Esse é o exemplo que Srila Das Babaji está aqui deixando claro. Mais um trechinho. Goura, Goura, não rúpias, rúpias. Uma vez, algumas pessoas vieram a Babaji Maharaj e louvaram o filho de um certo Goswami de casta pela sua perícia em explicar o Srimad Bhagavatam. O menino sempre cantava Goura, Goura e expressava inúmeros sentimentos emocionais. Dessa maneira, ele fez diversos discípulos. Em resposta, Babaji Maharaj disse às pessoas: este pretenso Goswami não pode explicar a literatura dos Goswamis. Ele explica os Shastras da gratificação dos sentidos. Ele não canta Goura, Goura, ele canta Rúpias, Rúpias, minhas rúpias. Enquanto ele mantiver esta mentalidade, não há como aceitar o seu bhajana. Devido à sua atividade materialista, o Dharma Vaishnava permanece oculto. Seu esforço para beneficiar o mundo, pelo contrário, só cria perturbação. Então vamos encerrar com sofremos as consequências de nossas atividades. Um certo jovem veio até Krishna Das Babaji e expressou o desejo de aprender como adorar o Senhor. Ao ouvir isso, Babaji Maharaj disse: você deve abandonar a associação com os pseudo-Vaishnavas e Avaishnavas e pode permanecer conosco sempre, e então será capaz de aprender como cantar o nome do Senhor Hari. Nós nos mantemos vivendo dos restos comidos pelos habitantes do Dhamma. Usamos os potes de barro rejeitados pelos residentes do Dhamma. Coletamos e usamos as vestes descartadas, usadas para cobrir os cadáveres. Se você se associar com outros pretensos Vaishnavas,
ou aqueles que praticam a religião mundana, o consideraremos um intocável e o rejeitaremos, ou você cometerá uma ofensa ao nos tocar. Ao ouvir isso, o jovem disse: sim, tudo o que o Senhor diz, devo fazer. Entretanto, depois de algum tempo, ficando encantado pela melodiosa voz do Vajna, feito por um certo Ramadasi, que vivia ali perto, ele se juntou ao seu Kirtan, sem o conhecimento de Babaji Maharaj. O jovem comeu até a suposta Mahaprasada com ele e aceitou um par de cártalas dele. Numa tarde, logo depois, ele cantou ao ouvir Babaji Maharaj tocando os seus novos cártalas. Poucos dias depois de tomar o seu banho Ganges, o jovem começou a recitar em voz alta o Vaishnava Vandana, para que Babaji Maharaja o ouvisse. Quando o rapaz saiu para coletar esmolas, Babaji Maharaja chamou o seu atendente e disse: ele secretamente vem frequentando a casa de Ramadasa, e toda a devoção que lá obtém, aliás, a devoção, entre aspas, que lá obtém, vem aqui exibir. Na realidade, ao invés de devoção pelo Senhor Hari, ele está acumulando reações pecaminosas. Ao ouvir isso, alguém perguntou a Babaji Maharaj: quem informou ao Senhor todas estas coisas? Babaji Maharaj respondeu: por ouvir o seu cantar e sua maneira de ler o Vaishnava Vandana, fui capaz de analisá-lo. Não permitam que ele permaneça por aqui. Se um homem alguma vez tem a má associação com um falso Vaishnava ou com não Vaishnavas, nunca seguirá qualquer instrução benéfica. Só irá aprender hipocrisia. Depois deste incidente, o jovem, sem informar a Srila Gorakshordas Babaji Maharaj, partiu repentinamente para Puri. Infelizmente, Babaji Maharaja disse: este menino está perdido. Ele foi tentado pela comida não santificada e outras coisas. Eu não fui capaz de protegê-lo. A diva é independente e colhe os resultados de suas próprias atividades. Inspirado por Krishna, ele veio até mim, mas ele secretamente se associou com outros e convidou um grande perigo. Agora ele se veste com o garbo de um asceta Vaishnava. Desse modo, as pessoas mal intencionadas deste mundo assistem as pessoas ordinárias assumindo o garbo de devotos e as transforma em tolas. Hipócritas que recebem reverências dos outros e anseiam por boa comida, assumem o aspecto de Vaishnava. Sua pretensão em cantar o santo nome do Senhor nada mais é do que o ruído feito pelas rãs. Quanto mais elas cantam, mais cedo serão engolidas pela serpente do desfrute material. Cerca de um mês mais tarde, o jovem voltou para Navadvipa. Ele havia assumido as vestes de um mendicante religioso, acompanhado pelo Mahanta, sacerdote principal de um ashram das redondezas, veio ver Babaji Maharaj. Depois de oferecer reverências, o Mahanta disse: seu discípulo voltou de Puri. Ele se tornou um Vaishnava elevado e se julga muito afortunado. Ele tem servido Haridasa Thakura e está realizando bhajana na plataforma de devoção espontânea. Nisto, Babaji Maharaja disse: não posso determinar que tipo de discípulo meu ele é. Neste mundo, não vejo ninguém como discípulo. Nem fui capaz de me tornar um discípulo. Dessa maneira, como esperar que me torne mestre espiritual dos outros?
Se artificialmente alguém assume o cargo de um Vaishnava, que tipo de Vaishnava ele é? O ruído criado pelos hipócritas que se assemelham a rãs é para alcançar a felicidade da gratificação dos sentidos, mas eles não podem desfrutar desta felicidade por muito tempo. A serpente negra do desfrute material os engolirá. Não é fácil servir a Haridasa Thakur. Por que você está desperdiçando a sua vida vestido como um arranta? Por que não larga tudo isso e canta o santo nome com pureza? Estas admoestações severas, uma arranta retrucou. Não tem motivações materiais ao assumir essa posição. Ela é apenas para o bem-estar do Bhajana Ashram e para servir aos Vaishnavas. Esta área era devoluta e eu derrubei todo o mato, limpei a área. Ao ouvir isso, Babaji Maharaja ficou extremamente mortificado e se recusou a continuar falando com o Mahanta. Quando o Mahanta saiu, Babaji Maharaja disse para os que ali estavam: este ateu informou-me que cortou as árvores dos desejos e trepadeiras na Navadvipa. Ora, vejam só, nos causa ansiedade cortar até mesmo uma árvore seca e solitária de Navadvipa. Estas árvores e plantas são nossas amigas eternas. Elas assistiram aos passatempos eternos do Senhor Gura. Estas pessoas cruéis nunca alcançarão a qualificação para realizar serviço devocional ao Senhor ali. Por fazerem uma exibição de serem Vaishnavas, elas só trazem infortúnios para si próprias e para os outros. Shri Shri Guru Kishore Babaji Ki Jai. É muito importante a gente ouvir sobre Vaishnava do Quilate de Srila Guru Kishore Babaji, um raio de Vishnu, na verdade a encarnação do Magupi, Guna Manjari, porque a gente pensa que não, mas agora são tempos modernos, é diferente, não é nada, é tudo igual, o tempo é o mesmo, e se a gente brincar com coisa séria, a gente não tiver realmente muito sincero no que a gente está buscando, a gente vai simplesmente ser um farsante. Porque a Krishna sabe tudo que realmente está no íntimo dos nossos corações. Não adianta a gente dar show de Hare Krishna, de devoto, mas não ter uma vida realmente séria, introspectiva e devotada ao mestre espiritual, a Srila Prabhupada. Não engana ninguém, não. Srila Guru Kishore Babaji Ki Jai. E todos que pensam que isso é vida espiritual, como Srila Guru Kishore Babaji enfatizou, e eu já cansei de ver milhares, serão muito rapidamente engolidos pela serpente do desfrute material, pela serpente negra da ignorância material. Assim, isso aí se repete ano após ano, a gente está cansado de ver isso. Grande devoto, agora tem um bata, o devoto, e mais, o brahmachari, o grande grihasta erudito, o sannyasi, o guru, e depois não tem mais nada. Não sobra nem de guru a bhakta, não sobra nada. Então isso é verdade. A gente tem que ser realista, tem que ter muito cuidado na vida espiritual. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 4, do Vasamuni ofende Ambarisha Maharaja. Já vem história. Vem história, continuam, as histórias continuam. Grande do Vasamuni, grande místico, erudito, Brahmana, Jnani, e se deu mal porque ofendeu um devoto opulentíssimo, mas que era devoto de verdade. Ambarisha Maharaja, o rei do mundo, rei da terra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om
Evam Bruvana Ukritya, Evam Bruvana Ukritya. Não. Errou de novo, Hanuman, para variar. Não é 46? 45. A corzinha estava no Não, 46, né? 45. Ontem. E vinha Ontem foi o verso 42. Aí tinha foi significado no 43 e encontramos significado no 44. Aí foi a aula de ontem. Então aqui agora é o verso 45. Então vamos para o verso 45. Aí eu vou ler só porque não está na luz aí, deixa isso aí para amanhã. Yomanatitim ayatam atiteyam animantriyacha adatva bhuktavam stasya sadyas te dashaye bhalam. Vamos repetir, por favor. Maharaja Ambarisha, como teu visitante, seu visitante, convidaste-me convidaste-me para comer. Porém, Ao invés de alimentar-me, comeste primeiro. Devido ao teu mau comportamento, mostrarei algo para punir-te. Então, Durvasa Muni está falando. Maharaja Ambarisha, como teu visitante, convidaste-me para comer. Porém, ao invés de alimentar-me, comeste primeiro. Devido ao teu mau comportamento, mostrarei algo para punir-te. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. O devoto não pode ser derrotado por um dito yogi místico. Isso ficará provado no fracasso da tentativa de Durvasa Muni, da tentativa que Durvasa Muni empreendeu para castigar Maharaja Ambarisha. Haro abhaktasya kuto mahadguna. Bhagavatam 5, 18, 12. Alguém que não é devoto puro do Senhor Supremo não tem boas qualificações, mesmo que ele seja o maior místico, filósofo ou trabalhador furtivo. Somente o devoto sai vitorioso em todas as circunstâncias, como será mostrado neste incidente que apresenta a rivalidade existente entre Durvasa e Maharaja Ambarisha. Narayana namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tatum jayam udiraye Shri Chaitanyam manubhistam vistapitam jena bhutali swayam rupa kadamahyam dadati swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Joman Atithim Ayatam Atityena Nimantriyacha Adatva Bhuktavam Stasya Sadhyash Te Dashaye Palam. Maharaja Ambarisha, como teu visitante, convidaste-me para comer. Porém, ao invés de alimentar-me,
comeste primeiro. Devido ao teu mau comportamento, mostrarei algo para punir-te. Primeiro que não teve nenhum mau comportamento de Maharaja Varisha, como vimos ontem e comentamos. Maharaja Varisha tentou de todas as maneiras resolver a situação embaraçosa sem negligenciar as recomendações para se observar o Parana Ekadashi, sem sair das regras da ação do dia seguinte do Dwadasi. Por quê? Porque ele estava de jejum completo e chegou a hora de quebrar o jejum. Em cima da hora de quebrar o jejum, Durvasa Muni chegou. Ele ofereceu praçada para Durvasa Muni, que também estava de jejum, e no momento exato de se quebrar o jejum, Durvasa Muni antes foi para o rio de Yamuna, meditar no Brahman pessoal, se purificar, fazer seus rituais para depois voltar e comer. Aí Maharaja Varisha ficou pensando, poxa, não posso passar do horário de quebrar o jejum, porque senão estou quebrando as regras das escrituras que regulam o Ekadashi. Mas ao mesmo tempo também, se eu comer, para não falhar com as regras de seguir adequadamente o Ekadashi, quebrando o jejum agora no Dwadasi, eu vou comer antes do grande Brahmana, o yogi místico do Durvasa Muni, que chegou aqui, e a gente sabe disso, que alguém que está recebendo alguém em casa nunca deve comer antes do visitante, sempre depois. Primeiro serve o visitante, depois come. Essa é a regra védica. Ainda mais um grande yogi místico do Durvasa Muni, grande Brahmana poderoso do Durvasa Muni. Então ele recorreu aos Brahmanas eruditos. Olha, como que eu faço? Aí os Brahmanas falaram, olha, de repente toma um pouco de água, porque uns acham que água é como se você tivesse quebrado o Ekadashi, quebrado o jejum. Outros acham que não, que a água quebra e não quebra. Aí, como ele estava de jejum até mesmo de água, ele próprio deliberou, eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar água para não falhar em quebrar o Ekadashi, mas ao mesmo tempo não estarei ofendendo o Durvasa Muni, porque eu não estou comendo antes dele, porque água significa comer ou não comer. Aí ele tomou essa atitude porque ele deliberou, porque ele viu que até mesmo os brahmanas eruditos estavam meio perdidos. Ficaram assim, hesitando, aí, como falam as escrituras, Vaishnavira Kriya Mudra Vigera Na Bujaya. Só um devoto puro, só um devoto de primeira classe, nunca erra, nunca falha. Então, na verdade, ele tomou a decisão por si próprio. Ele analisou a situação, mas ele falou, olha, vou fazer o seguinte, tomo água, estou quebrando e não estou quebrando. Então, estou, sim, do ponto de vista de que estou quebrando o Ekadashi na hora certa. Do ponto de vista que não estou quebrando, não estou comendo antes de Durvasa Muni. É dito que ninguém pode entender as atividades de um devoto puro de Krishna. Ninguém pode. Por mais que alguém seja erudito, elevado, nunca vai conseguir entender as atividades do devoto puro, porque elas são sempre transcendentais e elas têm sempre a bênção de Krishna, o apoio de Krishna. Então, não tem como estar errado. Mas na hora que o Durvasa Muni, que não é bobo nem nada, com seu poder místico, mesmo lá no Yamuna, percebeu que Maharaja Varisha tinha quebrado o Ekadashi antes dele, ele ficou muito bravo.
Outra coisa que prova que ele não é um devoto puro de Krishna, porque um devoto puro de Krishna não fica bravo. O Vaishnava Maharaj não estava bravo. Quando ele chegou todo irado, não fica irado. Quando ele chegou todo irado, o Vaishnava Maharaj continuou de mãos postas. Então, Brahmana, não quebrou a cara, chegou a comer, quer comer, chegou para comer, e ele a 1000 por hora. Porque falso ego, né? Falso ego. Então, nós explicamos ontem, famoso verso que explica quem realmente é um sábio de Tikshava, Karurika, Surida, Sarvadehina, Ajata, Shatava, Shanta, Sadavusa, Sadavaha, Sadhubhushana. Que um sábio, um verdadeiro devoto de Krishna, um devoto puro de Krishna, está sempre adornado com todas as boas qualidades, porque ele não faz nada que não seja deliberado pelas Escrituras. Ele não erra por isso, ele faz sempre o que as Escrituras mandam. Sadhava, Sadhubhushana. Por isso ele é sempre assim, adornado com essas boas qualidades. Então, o Vaishnava Maharaj estava agindo baseado nas Escrituras. E não perdeu a sua calma, continuou tolerante, apesar de toda a ira de Durvasa Muni, de Tikshava, tolerante. Karurika continuou misericordioso para com o próprio Durvasa Muni e com todos. Solidão, Sarvadehina, porque não faz um show de querer o bem de tudo e de todos. Quer o bem de verdade, não só dos seres humanos, mas de todas as entidades vivas. Essa é a posição do verdadeiro sábio. Solidão, Sarvadehina, é o bem querente de todas as entidades vivas. Todas. Não é como um assim chamado piedoso, materialista, que tem a maior pena dos cachorros, mas come a vaca. Não é esse tipo de bondade equivocada. É bem querente de tudo e de todos mesmo. Adianta Chakra vai, não tem inimigo. Alguém pode se julgar inimigo dele, mas ele não é inimigo de ninguém. Ele nunca está pensando com essa dualidade, esse é bom, esse é ruim, esse é meu amigo, esse é meu inimigo. Nunca. Ele está sempre vendo todos como almas, e as almas são todas iguais. Todas iguais. Em última instância, ninguém mais do que um devoto puro de Krishna sabe disso. Todas as almas são servos eternos de Krishna, só estão esquecidas disso. Então, por que ele vai cultivar amizade ou inimizade com esse ou com aquele? Ele está vendo todo mundo com visão de igualdade. Né? Então, Ajata Shatra, ele não tem inimigo. Não tem inimigo. Tem muita gente que é inimiga do devoto de verdade, mas o devoto de verdade não é inimigo de ninguém, de nada. Fazer o quê? Cada um no seu nível de compreensão, de realização. Né? Shanta, sempre pacífico. Sempre pacífico. Aliás, a única pessoa que é pacífica é o devoto de Krishna. Ninguém mais. Krishnabhakta Nishkama Taiva Shanta. O que leva alguém a ser realmente sempre pacífico é ele não ter, em condição nenhuma, em situação nenhuma, desejos pessoais. Porque o que faz alguém ficar irado, ficar nervoso, ficar bravo, são os desejos pessoais. Quando você não tem desejo pessoal, o seu único desejo é satisfazer o Senhor dos sentidos, que nem é o caso do Krishnabhakta, do devoto de Krishna. O único desejo dele é acertar na vida, satisfazer Deus. Acontece o que acontecer, para ele está tudo certo, então ele está sempre em paz. Krishnabhakta Nishkama Taiva Shanta. Ele tem paz justamente por isso, porque o que tira a paz da gente são os desejos materiais. Então, aparentemente, o Durvasa Muni super erudito, super poderoso, mas cheio de desejos. Cheio de desejos. Tanto é que ficou irado quando viu que o Vaishnava Maharaja supostamente comeu antes dele. Eu sou o Brahmana aqui, eu que cheguei, eu que sou. Esse aí é um rei. O rei é casta inferior. Eu sou a cabeça da sociedade. Eu instruo, o rei segue. Ele é chato, ele não é Brahmana que nem eu. Pensando assim. Olha o que falava o verso, um dos versos atrás ali. Ainda faminto, Durvasa Muni estando, seu corpo tremendo, seu rosto inclinado e suas sobrancelhas crispadas em sua garganta, ele dirigiu as seguintes palavras coléricas ao rei Ambarish.
que permanecia diante dele com as mãos postas. Então, Vaishnava Maharaj estava tranquilo. Ele estava a 1000 por hora. Vaishnava Maharaj não tinha desejo, só o desejo de satisfazer Krishna. Ele está cheio de desejo de ser respeitado como um grande brahmana, erudito e poderoso, e ritualístico, védico, capacitado. E logo eu cheguei aí, aqui agora, e esse rei comeu antes de mim. Que pessoa é essa? Né? Ele fala, vede só o comportamento desse homem cruel. Ele não é devoto do Senhor Vishnu. Não, ele que é. Estando orgulhoso de sua opulência material e de sua posição, ele se considera o próprio Deus. Quem falou isso? Um devoto nunca deixa isso passar pela cabeça dele. Aliás, se alguém está dando um show aí de devoção, mas falar que ele é Deus, ou que ele é igual a Deus, ou que todos são Deus, ou Deus é, todo mundo é, pode sair fora, porque esse aí é o mal dos farsantes, o mal dos blasfemadores, está blasfemando. Então, vede só como ele transgrediu as leis da religião. Imagina, Sadhavá, Sadhumusha, não, o devoto sempre age de acordo com as regras das escrituras. Como é que ele vai transgredir as regras, as leis da verdadeira religião? Então, tudo isso aí era bravata de Durvasa Muni, porque está virado. Está virado. Sabe aquela história que, poxa, não me respeitou? A gente pensa que isso aí é pouca coisa, mas a gente já vê tanto tipo de picuinha. Eu já cansei de ouvir reclamação de devoto que vem falar, Prabhu, eu sou mais antigo, eles passam primeiro a mecha, o fogo para o outro, não passou para mim. Prabhu, eu estou aqui há não sei quanto tempo, não me deram ainda uma passada, eu sou um discípulo de Prabhupada, eu sou devoto antigo. Mas como que tanto absurdo, tanta bobagem? Que a gente pensa que isso não é nada, mas é tudo. Está cheio disso. Está cheio disso. Porque Bhukti Siddhi Kama Shakara Yashana. Porque você pode ser o que for, pode ser até liberado, conhecer a liberação, ser muito favorecido por bom karma, ter muitas qualificações materiais, Bhukti Siddhi Kama Shakara Yashana, mas não tem paz. Está provado aqui que Durvasa Muni não tinha paz, estava perturbado. Mas quem não tem desejo, só tem o desejo de satisfazer Krishna, que é o verdadeiro devoto, ele nunca perde a paz. Esse realmente é sempre tranquilo, pacífico. Então, o Vaishnava Maharaj, resignado, como sempre, tranquilo. Puxa, agora tudo bem, né? Que venha fazer o quê? Devido ao teu mau comportamento, que não foi nenhum, mostrarei algo para punir-te. Chamaram, bom, venha então fazer o quê, né? Que venha. Essa história aí vai ser chocante. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Isso que o Prabhupada explicou aqui é tudo. O devoto não pode ser derrotado por ninguém, nem por um dito yogi místico. Ele não vai ser. Muito pelo contrário, ele vai ficar em maus lençóis. Porque, como fala o Bhagavatam fala aí, o Shriyam Yashodharman, Lokama Shishameva Jahanti Shayansi, Savanipum Samahada Chitrama. 10º canto do Srimad Bhagavatam. Fala isso aí, fala quando alguém destaca, desacata, só desacatar, não é fazer isso que Durvasa Muni vai amaldiçoar a Vaishnava Maharaj. Quando alguém desacata uma grande alma, que são raríssimas, né? Acabei de falar, a pessoa no nível de uma Vaishnava Maharaj aqui é mosca branca, né? Mutanam Mapsidanam Narayana Paraya, Sudodavam, Ashantatma, Otishwati Mahamuni. Dentre os milhões de pessoas liberadas, os milhões de pessoas que conhecem o caminho da liberação, dificilmente você vai encontrar um devoto de Narayana, um devoto de Krishna.
dificilmente você vai encontrar um devoto que realmente é bom para o mundo inteiro, é sobremaneira pacífico, está sempre em harmonia com tudo e com todos. Kotishuapi Mahamuni vai ser a coisa mais rara encontrar Sudurlabhan Prashantatma. Encontrar entre pessoas liberadas e que conhecem o caminho da liberação. Olha o caso do Vassamuni, olha o nível dele. Só que perante o Varisha Maharaj, ele não era nada. Não era nada. Porque o Varisha Maharaj é esse Mahatma, essa grande alma. E agora vai ser, não destratado, não vai ser só um descaso, vai ser uma ofensa mesmo, porque ele vai amaldiçoar o Varisha Maharaj por falso ego. Então esse verso do Bhagavatam fala que quando alguém desacata uma grande alma, uma Mahatma, ele tem a duração de sua vida diminuída. Já começa daí. Por isso que ele vai ser a primeira coisa. Ele vai ser agora perseguido pela Sudashna Chakra de Krishna, pelo universo cósmico material inteiro e no universo cósmico espiritual, porque ele vai pedir socorro até em Vaikunta. Ele entra em Vaikunta correndo para pedir ajuda para Vishnu. E Vishnu olha e fala: eu não tenho nada a ver com isso não. Se quem você ofendeu te perdoar, está perdoado. Agora eu não posso fazer nada. E a chakra está esperando para decepar a cabeça dele. Então, Ayusha, quer dizer, diminui o tempo de vida. Ayusha. Ayusha, Yashodharma, Lokama, Sisham, Devacharranti, Shem, você estava ali com Samarada de Krama. Resultado de se ofender devotos sinceros, devotos puros, grandes almas. Resultado. Primeira coisa, tem a vida diminuída. Vai ter mortes temporâneas. Depois, perde toda a opulência que teria por karma. Perde toda a reputação que teria por karma. Perde todas as posses e toda a boa fortuna. Tudo isso é destruído quando se ofende um Vaishnava, quando se ofende um devoto. Isso é o que fala o Bhagavatam. Então, o Vaishnava Maharaja chutou o pau da barraca, do Vassamuni. Chutou o pau da barraca, ele não ofendeu, ele está amaldiçoando. Mostrarei algo para punir-te. Só que aqui o feitiço vai virar contra o feiticeiro, porque não vai funcionar. Não vai. Quem está com Krishna está com tudo. Quem não está com Krishna não está com nada. Ele não está com Krishna. Ele não está com Krishna. A Varisha Maharaj está com Krishna. Porque, como também já falei, acho que aqui para frente, se eu não me engano, é o verso. Esse aqui é o capítulo 4, não, acho que é 68, 69, 68, acho. É o famoso. Aí, Sadavor Hridayam Mahyam Sadunam Hridayam Dvaram Nadanyati Najananti Nahantebyon Mamagapi. Qual que fala esse verso? O devoto puro sempre está situado no âmago de meu coração, Krishna falando. E eu sempre estou no coração do devoto puro. Meus devotos conhecem apenas a mim e eu só conheço a eles. Então, coitados do Vassamuni. Foi mexer com alguém que Krishna está sempre junto com ele, no coração dele. Com alguém que não carrega nada mais além de Krishna no coração. E Krishna está falando. Porque o devoto puro é assim. Só conhecem a mim, só pensam em mim, só vivem para mim. Eu também estou sempre ao dispor deles, estou só vivendo para eles. Aí tem gente que fala, mas Krishna não fala que é imparcial? Ele é imparcial. Isso é recíproca amorosa, só isso. Como Krishna falou no Bhagavad Gita, de Jatamam Prabhajati Tastataiva Bhajamya. Na proporção que você se rende a mim, eu manifesto para você.
Bhagavatam fala também, Sapada Mulamba Jatapriyasa. A Prabhupada dava exemplo de Mãe Yashoda. Mãe Yashoda, a única preocupação dela é o bem-estar de Krishna, o tempo inteiro, na relação de Vatsalya Rasa com Krishna. A única preocupação de Krishna era ver o bem-estar de Mãe Yashoda, mais nada. Porque o devoto prende Krishna pelo amor a Krishna. E não tem nenhuma outra maneira de prender Krishna, de deixar Krishna com a gente o tempo todo. Não tem outra maneira. A outra maneira é o amor. Krishna sai preso pelo amor dos negócios, por nada mais. Então, quem tem proteção perene, segura, poderosa, constante, adora Krishna no âmago do coração, sem se esquecer um segundo sequer dele. Está seguro, está pronto. Serve só a Krishna, adora só a Krishna, canta só as glórias de Krishna, prega só as glórias de Krishna e nada mais. A Krishna está com tal alma sincera. Sempre. E o que pode acontecer com uma pessoa nesse nível? Nada. Então aqui Prabhupada citou o Bhagavatam. Alguém que não é devoto puro do Senhor Supremo não tem boas qualificações, mesmo que ele seja o maior místico, filósofo, erudito, ou trabalhador frutivo. Não. Alguém que é um devoto puro de Krishna, acabamos de ler no dia do desaparecimento de Srila Gauranga Das Babaji, ele era analfabeto. Srila Gauranga Das Babaji. Só que Krishna está o tempo todo com ele. O tempo todo com ele. Acabamos de ver aqui quantos exemplos ele deu, quantos cortes ele deu nos materialistas e na pseudo-filosofia Vaishnava, nos pseudo-Vaishnavas, nos pseudo-devotos, quantos cortes ele deu. Acabamos de ver. Então, o que a alma precisa é só de devoção por Krishna, porque o resto tudo ela já tem, ela já é Satchitananda, ela já é eterna, já é plena de conhecimento e bem-aventurada. Alguma dúvida, alguma pergunta? É correr atrás de desenvolver devoção amorosa pura por Krishna, só. O resto, tudo é resto mesmo. Não importa, o resto é resto. É resto. A única coisa que tem peso, a única coisa que vale a pena, que é verdadeira, é isso. Desenvolver amor puro por Krishna. Só. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, Ki Jai. Shri Gauranga Das Babaji, Ki Jai.